Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos por esse meio de comunicação, da internet, para darmos continuidade às palestras de quinta-feira. E nesse mês nós vamos estudar o livro Jesus no Lar, já que nós estamos no período de Natal. Então, nós estaremos estudando esse livro e não o livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, a direção material da casa e a direção espiritual agradece a colaboração de todos por ter proporcionado essas cestas básicas, cestas de Natal, fazer, dar uma condição um pouco melhor para essas pessoas que estão muito carentes, né? Então, assim, agradecendo a colaboração de todos, referente à parte financeira e referente também às pessoas que estiveram trabalhando, né? Às vezes a pessoa também não pode dar uma contribuição financeira, mas também dá o seu trabalho, que é muito importante também, né? Então, assim, é um agradecimento que é feito para mais um Natal que se realiza na Casa do Caminho. Foi feito agora neste final de semana. Então, nós vamos agora entrar aqui no livro, né, Jesus no Lar, é o item 6, os instrumentos da perfeição. Então, assim, é um cotidiano que acontece conosco, né? Que é o Pedro, Simão Pedro, reclamando a Jesus em relação dos seus familiares, né? Que houveram caluniado e foi até ameaçado pelo seu primo de ser esbofeteado, né? Então, assim, e dentro disso, né, ele foi acusado, né? Então ele se defendeu da acusação e mostrou para todas as pessoas que estavam ao seu redor quem era verdadeiramente seu tio e seu primo, duas pessoas hipócritas, né? Então, assim, esse é um cotidiano que nós vivemos. Então, ele fala isso com Jesus. Eu vou ler aqui, que o texto é bem pequeno, para vocês terem toda a informação. Então, é isso que ocorre com todos nós. Então, diante desses fatos, Jesus vem trazer para Pedro uma condição, mostrando a ele, fazendo uma comparação que os parentes difíceis, né? Ele faz uma comparação entre o carpinteiro com as suas ferramentas e nós com nossos parentes difíceis, que também seriam ferramentas para o nosso crescimento. Mas nós também somos difíceis para os nossos parentes, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita que vem trazer para nós todas essas passagens de Jesus, né, de uma forma clara, objetiva, desvendando melhor, né, esclarecendo melhor as parábolas de Jesus. Então, assim, nós acabamos passando de uma condição de um esclarecimento muito maior da nossa vida e o que temos que fazer para aproveitar os instrumentos para nos evoluirmos até chegarmos à perfeição. Então, o texto trabalha em cima disso. E depois eu vou trazer um outro texto também de Emmanuel, muito bonito realmente, e que trabalha exatamente em cima disso, né? Então, assim, são dois textos bem pequenos, o outro menor ainda, né?
mas com uma profunda reflexão para cada um de nós. Será que nós estamos aproveitando os instrumentos que Deus nos dá para o nosso aperfeiçoamento? Para nós podermos caminhar? Qual é o entendimento que nós temos hoje de que as dificuldades é que fazem com que nós possamos crescer de uma forma mais rápida, desde que nós tenhamos esse entendimento, poder perceber que são instrumentos ao nosso favor e a gente ter condições de poder elaborar diante das dificuldades que a vida nos apresenta. E o que nós fazemos com essas dificuldades? O que nós elaboramos dentro de nós, os nossos sentimentos? Como é que nós tratamos isso? Né? Então, assim, é dessa forma que é colocado como os instrumentos da perfeição, que todos nós sabemos, dentro da doutrina espírita, né, com a questão reencarnatória, nós vamos sendo levados a um progresso espiritual, né, e até sairmos daquele simples ignorante e chegarmos à perfeição. Tem um caminho longo, mas esses esclarecimentos mostram isso. Então, o texto fala o seguinte: naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de depilador dos bens da família, e o primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, um semblante carregado. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus ouviu em silêncio. Ao término, deixa eu dar uma passadinha aqui, né? Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: e que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia, né? É exatamente que a grande parte nós fazemos. Respondeu o apóstolo veementemente: coloquei cada um no seu lugar. Anunciei seus rebuços as mais qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovenice, e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Quer dizer, isso é uma situação assim bem normal que nós levamos, né? A gente acaba reagindo, né? Uma grande parte, né? Acaba reagindo dessa forma como Pedro está sendo injustiçado e nós queremos nos defender, né? E não só nos defendemos, nós acabamos agredindo as outras pessoas. Quer dizer, entramos no mesmo nível daqueles parentes, né? E outra coisa que é importante de ser ressaltado é a questão do nosso orgulho, né? Porque ele faz isso perante uma plateia, né? Então ele não quer ser rebaixado e ainda conduz essa condição mostrando a falha de cada um deles, né? Então, assim, isso é uma coisa muito comum dentro da nossa sociedade, dentro do nosso nível
espiritual. Então, assim, como é que a gente está calando isso? A gente está conseguindo se calar, falar apenas o necessário, né? Apenas se defender e esquecer da outra pessoa. Falar assim, ó, não fui eu, não fiz isso, e poder sair. Mas não, nós ainda acabamos nesse sentimento ainda do orgulho e não ficarmos por baixo, né? Assim, uma coisa que eu mudei na minha vida, que eu achei assim, muito importante, é que eu às vezes observo muitas essas situações e eu olho para mim e falo assim, poxa, graças a Deus eu não estou fazendo mais isso, né? Foi uma forma até de eu me calar mais, porque antes eu era assim bem questão de Pedro mesmo, né? Então às vezes as pessoas vêm com certas indagações, certas injustiças, né? E a primeira coisa, antigamente eu tinha muito disso, né? De poder falar e reagir realmente, né? Como Pedro. Hoje não, hoje eu olho e falo assim, bom, isso eu sei que eu não estou fazendo mais, né? Tanto quando fazem contra mim, e eu observo também as pessoas ao meu redor, né? Então, assim, o que está acontecendo, e você poder olhar e começar a perceber que a doutrina vai te levando a um crescimento. Você vai deixando certas coisas, certas reações que antes você tinha para trás. Então é importante a gente também aprender com o erro dos outros, né? Não apenas quando isso ocorre com cada um de nós, né? Mas poder também aprender com a nossa sociedade, né? Dentro da família, que é o primeiro local, né, de maior contato, né? E depois dentro da sociedade, né? E aqui, continuando, né? Aí Jesus, aí isso aqui, provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelador, irritadiço. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção
do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, quer dizer, os nossos parentes, né, esses que são complicados como nós, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Né? Então, assim, como Jesus coloca aqui, né, essa questão dos parentes, né? Se nós pensarmos aqui, fizermos uma reflexão, nós vamos perceber que temos muitas pessoas necessitadas. E por quê? Porque nós não auxiliamos os nossos próprios familiares, né? A sociedade como um todo, né? Uma grande parte, acaba não estendendo a mão para o seu parente. É mais fácil fazer para outros familiares do que dentro de casa, né? Então, assim, se cada família cuidasse bem um dos outros, nós não precisaríamos, na verdade, de cuidar de outras pessoas, porque basicamente todos já teriam alguém cuidando dela, né? É claro que vão existir fatalidades e vão ter pessoas que vão ter essa necessidade, né? Mas, em termos gerais, não necessitaria, se cada família se pudesse realmente se ajudar. Então, assim, essas dificuldades, como Jesus coloca, elas são todas elas para o nosso crescimento. Como é que eu vou desenvolver paciência se eu não tenho nenhuma dificuldade, se tudo aparece na minha frente com certas facilidades, né? Então, assim, os problemas, essas dificuldades, elas vão ocorrer para que haja realmente o nosso crescimento. Como Jesus coloca aqui, a questão se não tiver uma pessoa doente, como é que nós vamos desenvolver a questão do socorro? Como é que nós vamos aprender isso, né? Então, assim, é importante essa questão de nós percebermos e olharmos essas dificuldades com um olhar no sentido da reencarnação, né? Porque nós nos sentimos
muitas das vezes, injustiçados. Será que em outras vidas ou em outra vida nós também não cometemos tantas injustiças que hoje nós estamos passando pelas injustiças para nós percebermos o quanto isso é ruim, o quanto isso é difícil da gente superar, o quanto isso traz de desgosto para nós, né? E assim, é claro que nós temos que, na vida atual, buscar a justiça, não devemos deixar que haja uma injustiça. Mas a pessoa que está ali sendo injustiçada, ela, no nosso caso, que cremos na questão reencarnatória, entendemos que possivelmente nós fizemos isso no passado, né? É como traz o Livro dos Espíritos, né? Nós, muitas das vezes, passamos por situações semelhantes a qual nós fizemos em outras vidas, nossos irmãos passarem. Então, é isso que Jesus vem trazer para todos nós. Que todas essas dificuldades, que essa família complicada, uma pessoa de trabalho, pessoas dentro da sociedade a qual nós convivemos, né? No transporte público, enfim. Todos nós temos dificuldades, né? E o que nós menos fazemos é tolerar a dificuldade do outro. Então eu vejo o seguinte: nós estamos na doutrina espírita e nós temos que, através do estudo, né, passar a termos ações na questão do bem, percebermos exatamente o que esses ensinamentos estão trazendo para cada um de nós. Não é ficar apenas teorizando, achando textos bonitos. Não, é para que reflitamos e possamos realmente nos desenvolver, caminhar de uma forma mais segura, mais serena, ganhando forças para passar pelas dificuldades. Então, assim, que possamos realmente estudar e refletirmos diante de tantos textos que nós temos, né? De tanto aprendizado. E agora eu vou trazer aqui um outro texto de Emmanuel, que ele fala da seguinte forma, é mais ou menos o que é falado aqui, né? Então, é assim, alguém indagou o mestre. Mestre, queria lhe perguntar algo. Como faço para não me aborrecer com as pessoas? Algumas falam demais, outras são maldosas e invejosas. Algumas são indiferentes, outras são mentirosas e sofro com as calúnias, com as que caluniam. Viva, e aí Jesus fala, viva como as flores, advertiu o mestre. Mas como? Como é viver como as flores? Perguntou a jovem. Repare nestas flores. Continuou o mestre, apontando os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permitir que o erro e os defeitos dos outros a impeçam de ser aquilo que Deus espera de você. Precisamos entender que os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimentos.
exercita a virtude, exercitar a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Você não precisa focar nos erros alheios, justificando assim sua insatisfação com a vida e as circunstâncias. Tire a boa parte do adubo que chega até você. Seja uma flor cujo aroma é agradável aos que estão ao seu redor. Exale esse aroma. Não deixe que o seu foco esteja no adubo. Emmanuel. Né? Assim, achei um texto muito lindo e que bate com esse que nós estamos estudando, né? Perante a imperfeição. Então, assim, né? Achei muito interessante, quer dizer, nós podemos nascer num lar com muita dificuldade, mas que nós não permitamos que os erros dos outros venham a nos influenciar. E os espíritos, né, eles respondem lá no Livro dos Espíritos que nós somos muito influenciados, né, mais do que nós pensamos. Mas no final, a última decisão é sempre nossa. Né? Então, assim, que a gente possa viver como as rosas, né? A gente poder tirar, fazendo um paralelo com outro texto, né? A flor aqui, ela usa desse esterco, né? Que é mal cheiroso, azedume, como é colocado aqui, ela extrai as coisas boas. Assim como os nossos parentes difíceis também têm coisas boas. Estão ali como instrumento para o nosso desenvolvimento. Né? E o que a flor faz? Ela nos dá todo um aroma, né? Toda uma beleza para nós podermos admirar essa beleza. Então, assim, por mais que nós estejamos envolvidos em dificuldades, num local hostil, vamos dizer assim, que a gente possa ser nós mesmos. Não deixar que, como Jesus fala aqui, né? O problema é do outro. E a gente não deixar que o erro alheio venha nos sufocar em relação a isso. Que a gente possa refletir sobre esse texto, sobre esses dois textos, que realmente são muito bonitos, né? E que nos faz pensar. Né? Começar realmente focar em todo o estudo que nós temos, em tudo que nós fazemos dentro de uma casa espírita, e levarmos para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, exercitarmos o nosso estudo. É como um engenheiro, um médico, enfim, alguém que vai para uma faculdade, estuda, mas ela tem que exercitar o que estudou. Né? Então, Jesus, quando fala no texto anterior, né, da perfeição, é exatamente isso. É nós aproveitarmos as oportunidades que aparecem em nossas vidas, oportunidades, muitas das vezes, com grandes dificuldades, que é justamente para o nosso crescimento. Então, que a gente possa realmente refletir e aproveitar. É difícil? É difícil. Nós ainda temos muitos hábitos, mas que temos que ir mudando aos poucos, com estudo, perseverança, um objetivo bem definido, né? E aí, com a ajuda, né, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos guardiões,
né? Assistindo às palestras, né? Sempre alguém traz alguma coisa nova e mexe um pouco com a gente, faz nós olharmos as coisas de um outro ponto de vista, né? Então, assim, a gente termina hoje aqui, que todos nós possamos ter um bom Natal, uma boa entrada de ano, que possamos continuar nos vacinando, né, para podermos ter paz nesse ano de 2022. E possamos aprender nessa pandemia que está sendo para nós um grande instrumento de crescimento, né? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus.